Porque a partir do ventre está sumatado como mendigo. Porque não nascemos no berço que se diz de ouro, não temos assistência médica, aí começa a nossa desgraça como juventude, e depois, quando tu vives numa comunidade, né, sem tetos para habitar, porque quando cai chuva tu tens que estar preocupado não em colocar banheira, mas sim em saber reparar em que lado do teto vai cair água para colocar as banheiras. E às vezes tu olhas, tenho que fazer o quê? Se eu ficar em pé, a casa vai cair, porque o governo mostrou que a juventude dele não falha, mas a nossa juventude vai falhar porque ele não quer o bem para nós. Então nós devemos perceber que dentro da nossa juventude vamos olhar. A juventude vai falhar quando não vai ler, mas também vai falhar quando não vai criticar. É importante lembrar que nós, a juventude de hoje, como se diz, estamos a preparar um futuro. Não é por nós que nós lutamos, é para a futura geração que lá vem. Então é importante pensar nisso. Eu gostava de saber, por parte já da plateia, que geração vocês estão a preparar? Que geração é que vocês estão a preparar? E que futuro é que vocês esperam do que vocês estão a preparar? Será que vocês são a juventude que onde os pais bateram no peito? Ou são a juventude dos livros e desprezam quem está na comunidade rural? Ok. Obrigado. Sou Manu Moma, mais uma vez, muito obrigado. Ok. Acho que ele merece para já, ó, quem vai fazer o contributo só tem 1 minuto. E por favor, fiquem em pé. Por favor. Aqui tem. Vamos ficar São 5 pessoas e... Manos, bom dia. Companheiro, desculpa me cortar. Você foi uma intervenção, 2 minutos. Eu 1 minuto. Exatamente. Obrigado. Nós apreciamos mesmo conversar quando o assunto é sério. E eu falar de juventude e os reais desafios, eu a título de exemplo poderia ter descartado que realmente usou-se como introdução. Talvez não consenso sobre o que é juventude, quando é que é jovem, quando é que não é, problemas sociais, hoje. Descarto isso. É aquilo que a Mano fazia referência. O real é percebermos, ou melhor, o interessante, ou realmente o que nos congrega aqui é ter noção dos nossos reais desafios e como pensar de forma racional para atuar. Ilustre, há pouquinho fazia referência, era representante do bloco, da juventude bloquista. Sim. Há tempos eu fazia referência de que foram mais privilegiados as gerações passadas. Porque o mais velho, Flamengo, não cresceu no mato. Não. E eu consigo perceber isso porque 2 ou 3 vezes já lidei com ela. Até que ela até não conhecia Catuá. Me perguntava, aqui mesmo é Catuá. Mas passava para ir trabalhar no bem. Mursa, Franklin Mursa. Exatamente. Depois do que acho que se pode. Ok. O próximo, quem quer dar contribuição ao personal? Ok. Uma pergunta. E eu vou falar aqui sobre principalmente quando se falou sobre a questão da juventude, olhar sobre uma taxa. Senhora Ana Cleide, pode se levantar, por favor. E eu gostaria aqui de olhar sobre a questão da perspectiva que eu quero dizer sobre alguns conceitos sobre a juventude. Vamos aqui até descartar o nosso foco mesmo olhar a juventude do fator ambiental. Eu proponho aqui, pelo menos, como líder juvenil que aqui estão palestrando, o que é que têm feito para poderem ajudar esta juventude, visto que já olharam, já deram por conta onde é que está o erro. O que é que os líderes juvenis têm feito para poder apoiar esta juventude? Porque eu vejo que realmente os líderes políticos, principalmente a juventude, têm sido seletivos na ajuda.
exemplo tivemos na campanha, precisaram pouco, mas hoje em dia a distribuição está a ser seletiva. Jovens aqui pedem apoio, principalmente porque já sabemos que existe uma alergia no MPLA de apoio. Nós pedimos apoio, PRS, Bloco, UNITA, mas não há. Visto que já se viu a lacuna do problema. Temos que programar. Ok, obrigada. Eu sou Satama Sacamur. Começo por dizer que eu entendo ser jovem como uma fase da idealização da sua vida, começando pela cultura. Enquanto o Mano Gaspar falava sobre idealizarmos o termo, isso está começando pela nossa perspectiva, pelos nossos conceitos, o Mano Adilson discordava. Ele dizia que devemos abraçar outras visões, outras culturas, modernização. Né? E nisso falava em discriminação do efeito. Falava da discriminação do efeito, então precisava perceber o que o Mano Adilson pode falar sobre isso. E depois, na questão cultural, que é a educação do Mano Gaspar, eu tenho aqui um exemplo para dar. Hoje em dia, as pessoas vão às praias com a família. Vou com a minha família, ou temos piscina em casa com a família. A família apanha, junto, onde é pai, sogro, filho, nora, e toda a família apanha junto. Num conceito que eu entendo muito errado. Por quê? Porque no ciclo de banho, a pessoa vai observando a característica da pessoa. Nesse banho é onde também cresce a ideia de violência sexual. Por exemplo, a nossa cultura, por exemplo, no meu mato, havia divisões de banho. Tem a área para homens, a área para mulheres. E onde não houvesse essa divisão, sempre que tivesse a chegar ao rio, tinhas que dar um sinal. Se pode chegar ou não, nunca sabes quem está lá. Se for do sexo oposto, tu tens que parar. E isso eu entendi que era uma forma também de educação. Para os jovens, era muito bem ali. Se alinhava numa conduta de que só podia ver o lado oposto de uma mulher, que fosse a mulher dele. É uma questão cultural. Então, é ali onde eu faço a pergunta ao Mano Adilson, de que perspectiva quis levar nessa questão de discriminação do efeito. Se o efeito era um erro, ou está acontecendo um erro agora, por cortar, não sei o que ele falou, cortar. Aqui ficou a pergunta para o Adilson Manuel. Tem mais um? Por favor, falar. Milton Boni, na verdade, eu tenho uma opinião a respeito de uma questão assim, a princípio, eu queria um convidado no painel falar sobre a cultura, não é? A cultura, tocar num ponto que realmente que é a educação sexual. Na portada do professor, eu gostaria de dar a minha opinião, não só para a questão de educação. Eu acho que a educação começa em casa. A educação começa em casa. Então, na portada dos pais, os pais devem ensinar a educação sexual aos seus filhos, tanto quanto a sexualidade. Devem falar abertamente. Eu sei, é difícil porque geralmente os nossos pais também não falavam conosco. Aí criar esse nível de dificuldade de pais poderem falar, porque estamos muito apoiados, né? Acho que estamos muito prendidos na nossa cultura e eu acho que a cultura pode ser questionada e também devemos adaptar. Eu, segundo o que o Mano estava falando sobre a cultura do filho, certas culturas que eu sinto na verdade da minha gente
acho que podemos muito bem também nos adaptar. Então, esta é a minha sugestão, né? Os pais em casa de educação devem falar abertamente às crianças sobre a educação sexual. Bem, quanto à minha questão, eu gostaria de questionar aos convidados, né, sobre a educação filtrada. Eu gostaria de saber qual é a vossa visão de que forma podemos combater a educação filtrada. Essa educação que foi implementada muitas vezes pelos ocidentes, que só nos ensinam que a gente deve entender, que faz com que tenhamos tantos acadêmicos, mas que não conseguem resolver os problemas da sociedade. Daí que todos nós estudamos, normalmente as pessoas acabam sendo apenas professores, não conseguem ter fórmulas, não conseguem resolver problemas da sociedade. Então, eu gostaria de saber qual é a vossa visão, qual é a vossa opinião para nós lutarmos com este mal. Eu agora chamo de mal, né? Muito obrigado. Ok, muito obrigada a todos que deram seu contributo e alguns fizeram perguntas. Vamos passar a palavra primeiro ao Adilson Manuel, que vai nos falar. Fizer uma pergunta aqui ao senhor Anatel Simeão. O que tem feito para ajudar esta juventude? Foi geral. Então, foi geral, Silva, por favor. 3 minutos para. Na minha introdução eu disse que eu sou reitor da Universidade de IPA. É um movimento que mudou a minha forma de ser e de estar no mundo. E a perspectiva que eu levo é que eu aprendi na universidade. Enquanto membro da universidade, nós temos como missão partilhar conhecimento com as pessoas. E o slogan da nossa organização é conhecimento é poder. Então, eu respondo com isso. Nós temos feito é transmitir conhecimento, porque conhecimento é poder. Só com conhecimento é que nós vamos poder olhar e resolver muitos dos problemas que o jovem ambulante tem. Satisfeito? Tem? Fez a pergunta? Senhora Ana Clara. Ou queres mais? Eu quero. Aproveite. Boa tarde a todos. Alguns chegaram depois. Deus já tenha falado. E a questão foi o que tem feito para poder ajudar esta juventude. E há uma questão primária que é que geração vocês estão a preparar. Eu acho que tem muito a ver, né? De que forma podemos combater esta educação também. Eu, de forma individual, a minha missão diária é ser produtiva. Eu já começo a combater este mal ou ajudar essa juventude partindo disto, sendo produtiva. Todos os dias eu produzo alguma coisa em prol da sociedade. Com isso estou a dizer que, antes de eu mudar o mundo num contexto geral, eu consigo mudar o meu meio. Porque eu tenho irmãos antes e após mim, tenho primos, tenho vizinhos, tenho amigos. Então, o primeiro desafio meu, ou a primeira missão minha para combater os desafios que assolam a sociedade, é ser a mudança. E eu consigo ser a mudança sendo produtiva. Eu não consigo produzir se eu não ir atrás do conhecimento. E até um dos maiores desafios para então mudar a sociedade é aquilo que o senhor Gaspar já fez referência, que é trazer a cultura para nós, ou ir de encontro à cultura. Uma vez que, enquanto jovens, nós já encontramos uma natureza e já não está muito a favor da nossa cultura como tal. E falávamos sobre educação, por exemplo, eu fico muito triste quando a minha mãe diz que quem vai falar no meu alambamento é o meu tio, porque primeiro eu não tenho uma ligação física e a posterior eu não tenho uma ligação emocional. Então a cultura passa a ser também para mim um dos desafios. Outro ponto é moldar a sociedade ou ir de encontro à consciência da sociedade.
pois sabemos que a sociedade maioritariamente tem como foco ou diz que o país já tem dono. Então, como eu vou intervir para um jovem que acredita que o país já tem dono? Se o jovem já acredita que o país tem dono, que o país é de certo alguém, ele não está importado em mudar. Ele quer ou afastar-se da realidade atual ou acomodar-se, adaptar-se. Daí ter muitos jovens no alcoolismo, muitos jovens em algumas situações não muito boas. E eu, como Afrodite, eu como jovem, parte da mudança, eu consciencializo também, eu que tenho feito, no meu modo de viver, a minha lição diária, por exemplo, é alcançar outros jovens assim como eu fui alcançada. E de que modo eu vou alcançar outros jovens assim como eu fui alcançada? Partilhando conhecimento e tendo uma comunicação assertiva. Porque às vezes não é como falam, porque as pessoas falam, as pessoas ensinam, as pessoas partilham conhecimento. Mas a questão é de que modo isso tem sido partilhado. Daí surge Afrodite, jovem, diferente, capaz de mudar Angola, pois eu acredito em mim, enquanto jovem capaz de mudar Angola, a fim de alcançar outros jovens também. E já tem tido, sim, efeitos. Jovens já testemunham a grandeza que é conhecer-me, e às vezes não é porque me ouviu, é porque viu-me, é porque apreciou-me. Jovens já saíram das ruas porque queriam ser uma Afrodite, já voltaram para a academia porque queriam ser também uma Afrodite consciente. E aí eu entro já na questão da educação filtrada. Às vezes não é a escola em si. E eu vou dar um exemplo muito prático. Eu quando fui para a formação não me lembro, enfim, o colega ao lado dizia que quer ser um diplomata. E o formador perguntou para ele, era um americano, perguntou para ele, como essa formação, ou melhor, como essa profissão de diplomata ajuda o teu irmão? Como é que ser um diplomata ajuda o teu próximo? Ele não conseguiu responder e só depois de alguns meses ele decidiu ser professor. Porque ele entendeu que a mudança não está especificamente no país, mas está dentro dele. Então, se ele pode mudar sendo professor, sendo engenheiro, ele pode abraçar a causa. Então, às vezes, nós, enquanto jovens, podemos ter a consciência que às vezes não é o que aprendemos, é como fazemos valer isso na sociedade. Porque eu sou fisioterapeuta, mas eu estou aqui a falar sobre a juventude, porque eu sou estudante, e enquanto estudante, o meu dever principal é ser consciente, para depois, então, mudar o mundo à minha volta. Quem não quer ser igual a Afrodite? Com um pensamento consciente e mudar as pessoas à sua volta. A senhora Anacleto. Já? Ok, o senhor Gaspar Fernandes, por favor, nos fale um pouquinho sobre a educação filtrada. Bem, desde o meu princípio do debate já estava a defender que eu sempre escolho o que é meu, o que é nosso. Sempre passei esses filhos aos outros. E, na verdade, isso é algo que realmente mantém ou diferente pode deixar com que as nossas culturas apaguem. Eu faço isso diariamente. Eu acho que será necessário também formularmos isso na base de leis. Leis que regulam a preservação do que é certo e o que é errado para o nosso consumo. Uma das coisas que eu aqui gostaria também de frisar e que nós devemos aqui já dia após dia começarmos a repensar é: nós temos o problema da como é que
temos aqui o problema do... Nós aqui, a nível do nosso país, temos maioritariamente muitos indivíduos com 2, 3 mulheres. E que hoje já começa a debater que é errado. Isso é um problema? Que é um problema. Mas nos induzem que não é um problema aceitarmos a homossexualidade. A poligamia é um problema? Não. Para muitos já nos dizem que é um problema a poligamia. Mas nos dizem que é correto aceitarmos, né, a homossexualidade. E aos poucos vão nos induzir que temos que aceitar essa diferença. Quer dizer, isso são práticas que para mim chocam com a minha cultura. Eu tenho que simplesmente mobilizar o meu próximo, que realmente isso é errado. Isso é errado porque o que parece ser bom na cultura do outro pode chocar ou ferir a outra cultura. Então, somos nós que devemos, desde muito cedo, no seio da família, o que aprendermos, transmitirmos também para os nossos próximos. Como? Não, mas fere com a nossa cultura. Está bem, mas o Ocidente nos obriga, que é normal. Não, o Ocidente, se tu fores para a embaixada norte-americana, se tu fores para a embaixada norte-americana, não sei se, eu acho que muita gente já foi para lá, vem um guião de perguntas, né, estabelecidas. E vem lá isso. Aceitar essas comunidades RBT, aceitar o homossexualismo, e se você picar naquilo, quase nem te recebem. Então isso é o quê? Estão a me instrumentalizar, que eu devo aceitar aquilo que fere a minha cultura. E hoje parece mentira, está a haver uma proliferação do homossexualismo cá no país. Porque nós não podemos aceitar isso. Então, somos nós mesmos que temos que defender que isso não tem que entrar no nosso seio. E também as leis ajudam a defender isso. Quando estabecermos leis no país, na Nigéria até leis que se te apanharem, você a experimentar ser, vai levar à prisão perpétua. Então são os exemplos. Sim, para nós. Não podemos achar isso uma coisa normal. Ok, Adilson. Porque isso até fere biblicamente. Ok, vamos passar para o Adilson, porque o já passou. Adilson, o que tu achas sobre a educação ilustrada? Quais são as características? Tem flechas direcionadas. Sim, tem flechas direcionadas. Sim. E aproveita também que responder a pergunta que foi feita. Há algumas questões que eu responder a Há aqui alguma questão do Manu Mona. Manu Moma. Manu Moma. Obrigado. A questão do Manu Moma está relacionada com Manu Moma. Obrigado, Manu Moma. A questão do Manu Moma está relacionada com a questão do Anacleto, não é? Bom, Manu Moma diz que juventude temos, e a Anacleto fala assim, não, Anacleto fala outra questão, que é o que os líderes juvenis fazem para ajudar a juventude. Essas foram as questões colocadas. Bem, primeiro dizer que as organizações por si só têm seus próprios programas de atuação. Acredito, a JUS tem os seus, a NATA também tem os seus próprios programas de atuação, são independentes nas suas atuações, embora que há uma correlação e há também uma responsabilidade social que todos nós devemos obedecer. E a questão das ajudas que foi colocada dentro dos vídeos que fazem para a juventude atual é o que realmente nós
aqui viemos buscar, não é? O pensamento concreto comum que possa nos guiar para podermos então, olhar para o futuro com maior segurança. Há aqui vários desafios. Primeiro, as organizações juvenis, pelo menos falam enquanto líder da juventude bloquista, nós temos uma filosofia, uma direção muito específica. Nós trabalhamos normalmente com a sociedade civil. Isto para mim é base. Acredito que também as outras fazem isto. É central. Trabalharmos juntos. Aliás, nas nossas atuações temos feito isto. Nós não criamos programas e apresentamos um programa feito para que os outros simplesmente assinem. Nós criamos programas coletivos. É uma especificidade nossa. Programas específicos construídos de raiz com os outros. E assim temos feito. Daí que, tanto a nível de programas quanto a nível de atuação, fazemos juntos. E as ajudas específicas da juventude, temos feito aquilo que nós podemos. Digamos, os problemas que afligem a juventude são enormes e uma organização só não dará resposta a tudo. Mas especificamente aquelas que nós podemos fazer alguma coisa, temos feito. Nós fomos, se não mesmo, a primeira organização a lidar com a questão do Zango, que aqui já foi utilizada no início. Ouvimos o clamor, fomos lá ter. Um dia depois das demolições, fomos lá ter, fizemos as nossas intervenções, demos as nossas participações e atualmente ainda continuam, continuam a acontecer agremiações de ajuda para poder então acudir às populações no Zango 3, provavelmente aí naquela zona das Chapinhas, do lado de trás. Isto também em si não é suficiente. E repito, uma organização só não poderá dar resposta a tudo isto, porque são questões estruturais, são questões relacionadas a uma estrutura, não é, que devia atender a estas preocupações. Daí que existe um Estado, existe um governo. Quando nós atuamos, nós vamos simplesmente tentar acolher a situação, tentar dar respostas emergentes para determinadas situações em que nós podemos sim fazer alguma mudança. Daí que precisamos sempre digamos, dessa noção de esforço coletivo para podermos atingir nossos objetivos. A nível individual, nós temos ajudado jovens que obviamente passam por dificuldades e outras mais. Isto é um papel que acredito que toda a organização por si só faz. É realmente algo que nós temos feito com bastante frequência, porque nós entendemos muito bem que existe uma outra organização que confunde-se com o Estado, daí essa coisa de partir do Estado, mas no entanto, os seus programas voltados à juventude fazem que são inexistentes. Existem setores, inclusive existe um ministério, existem direções direcionadas à juventude, mas os programas são quase que inexistentes, ou mesmo não existem. E isto então é um problema e nós temos feito todo o esforço possível para poder ajudar aquilo que nós pudermos. Portanto, há uma questão aqui também do Mursa, que ela está associada com as questões para responder já de uma outra vez. O Mursa fez aqui alguma questão bom, mais um... Eu não questionava nada. Não questionou, né? Só para fazer um reparo. Queria trazer a realidade do bloco, os tipos de pessoas que orientam o bloco agora, da Júlia, da UNITA, e perceber o quanto vocês às vezes têm usado a juventude como maionete, instrumento de manipulação. Só se esse caso que fazia referência do Zango, vocês foram lá o primeiro, pronto, é querer passar-se a ideia de que não, são os primeiros a se preocupar com o real problema social. Não, mas não é. Desculpa, não foram. Não tenho palavra para falar isso. Depois estamos discutindo no debate, desculpa. Mas também precisa se reconhecer os feitos dos outros. Quando dizes que querem parecer sério, não foram eles os primeiros? Não. Então, conhecer uma outra. Então, era normal que nós aqui na mesa recebêssemos uma afirmação só temos como não foram vocês os primeiros foram votados. Temos como tempo. Você está falando a primeira pessoa, foram os primeiros. Por favor, vamos.
dando continuidade, eu não queria O Simão tinha que dar seu contributo mesmo. dizer que dizer apenas que nós ouvimos aquilo que também foi um pouco da intervenção, do contributo do companheiro Mursa, realmente foi acolhido, né? Apenas fazer aqui um reparo de que temos uma direção, ele tocou neste assunto quando falava sobre o uso do tropicalismo, das elites que foram criadas, das famílias elitárias em Angola. É normal, nós todos conhecemos várias famílias elitárias em Angola, inclusive os chiquinhos tornaram-se, digamos, marcas, não é? Temos a família dos Santos, Banduna e outras, são famílias elitárias. Isso vem a questão do tropicalismo, os filhos da independência, como dizem, aqueles que entenderam que agora sim tem alguma pertença com aquilo que são os frutos que Angola gera. O que na verdade o que não devia ser verdade. Mas isso acontece, temos em Angola várias famílias que tiveram seus parentes envolvidos na questão da luta de libertação, envolvidos há alguns anos, querem reivindicar determinados setores, determinadas patentes, e o governo do Estado, o partido do Estado, beneficia-os, né, ou beneficiou-os, dando a alguns até cargos de chefia e de governo, né, eternizando então a família e o nome. Né? Onde que ficavam então aqueles outros combatentes que também tinham um nome aí, que deviam ser, não foram tidos nem achados. Isto ficou, né? Ficou. O companheiro Mursa, quando toca Flumendo, não tem uma família, não é de uma família lusa tropical, não é. Né? Aliás, ele conhece muito bem Angola, inclusive Cacoago é uma zona que muito frequenta e tem familiares lá, conhece muito bem, portanto. Bom, tocando aqui no outro assunto que também Só mais um minuto. Sobre a questão da IFI, como é que esteve na política, é a última questão. Sim, só para tocar nessa questão da IFI. Bom, o que eu compreendo sobre essa questão da IFI? Primeiro que é uma questão cultural, né? É uma questão étnico-cultural, tipo de uma região, modos viventes, né? O que eu acho? Na minha visão, nós devemos ser, quando digo que nós devemos ser abertos, é num sentido em que não devemos nos fechar sobre outras realidades, sobre outras culturas. Devemos sim olhar para outras culturas, aliás, olhar no geral para outras realidades e entender que em determinadas culturas, em determinadas regiões, ou até países e sociedades, existem elementos que podem ser benéficos para a nossa. Né? Enriquecermos a nossa cultura em função dos exemplos bons que outros dão. Agora, há debates que eu disse, não estou a afirmar, nem eu faço parte deste debate, sou neutro, mas eu disse, há sim debates que já vão se entoando em função dessa prática do enfio, né? Sobre a mutilação da genitália da mulher. Não é? Não é isso. Sim. Não é isso, não é? Pronto, não fiz confusão. Quis perguntar a ti. Silêncio, por favor, vamos ouvir. Mas é nessa questão cultural, por exemplo, nessa questão cultural, que já vão criando-se determinados debates, não é? Pode não ser efetivo, mas só essa questão da mutilação da genitália da mulher. Pessoal. Da mutilação dos debates. Porque as coisas mudaram e, obviamente, as culturas influenciam-se. Há esta influência. Aliás, a prática social em si indica que é uma constante influência de um para com o outro. E a política é isso em definição científica. Mas agora, terminando mesmo aqui, terminando de dizer aqui, sim, esta questão cultural deve ser repensada no sentido em que temos a nossa cultura, temos a nossa própria prática e o modo de vida, mas devemos estar abertos a entender que outros também têm outras culturas. E em dado momento há essa interligação. Mas não devemos nos afastar, nem sequer ter medo de mudança. Aliás, a mudança é bom, mas devemos estar seguros. E se conhecermos a fundo aquilo que é nosso, obviamente não vamos nos perder. Pelo contrário, vamos aproveitar o que do bom tem um outro para enriquecermos aquilo que nós também temos. Ok, quando nós aproveitamos do bom, reconhecemos o bom do que é do outro, acabamos por nos auto-reafirmar, principalmente quando a nossa cultura foi banalizada durante muitos anos. E por esse motivo é que o senhor Gaspar Fernandes sempre faz questão
de colocar a cultura sempre em primeiro lugar, porque é preciso de uma representatividade, de uma autoafirmação, para lembrar a outros povos que a nossa cultura africana também existe e está lá. E por outra, vamos dar sequência às contribuições e às perguntas mais 3 pessoais. Zeferina. Mais uma Vou mulher. priorizar as mulheres. Zeferina, Joyce e o Coronel Manuel. Boa tarde a todos. E acerca do tema que está com um apanhado, enquanto os presidentes estavam falando sobre o desafio da juventude na vida ou no contexto atual. Do meu ponto de vista, o maior desafio é a aceitação e enquadramento dos jovens na sociedade atual. Sociedade esta que as decisões são tomadas sem opiniões maioritárias da juventude e que a mesma juventude é obrigada a viver por intermédio das decisões tomadas. E os tipos de desafios estão em volta da educação, segurança, cultura, saúde, emprego e outros fatores. Agora, em relação que estão a falar da cultura, tem algumas coisas que estão aí a dizer, eu não gosto quando começam a falar de FICO, de uma forma assim, porque eu passei por lá com a Yama, eu fiz a FICO, graças a Deus, a educação foi passada assim pelas minhas tias. As minhas tias sentaram comigo, me ensinaram como nós devemos nos comportar na casa do marido, como cuidar dos filhos, como cuidar da gastronomia, do campo e outros serviços. Mas, infelizmente, eu não vivo lá. E também por isso eu estava a tentar dizer que, independentemente do nome que devemos conquistar, devemos aceitar a socialização, devemos aceitar viver outras culturas também. Eu sou baiana, eu vivo de uma outra forma, em Gana da vivem, mas eu vivo cá em Luanda há bastante tempo. E eu também tenho que aceitar o que atualmente vive-se aqui. E não vou poder implementar o que eu aprendi lá no momento do FICO, aqui infelizmente não estou no campo. Não tem, logo que eu disse que aquela velha quando eu iniciei, não decisões tomadas, mas estou a aceitar, estou a viver. Aqui eu não tenho por onde ir para poder ir tirar o leite no armazém. Então, também por outra questão que dizia sobre muitos negaram acerca da migração dos ancestrais. No momento do FICO, algumas culturas fazem. Não pode ser tipo aqui a nossa mãe, mas eu também já li em algum lugar. Algumas culturas africanas fazem que dizem, alguns dizem para reduzir, ou seja, fazer o que é trazer, fazem. Não é do FICO, não é do FICO, mas tiram tudo. Então, eu contributo. Conversas paralelas. Eu acho que vou dar prioridade a 4 pessoas. Eu gostaria mesmo de ver as mulheres a falarem. Então, levantou mais uma mão. Sim, eu já dava a oportunidade para ela, infelizmente não se levantou. Quem levantou foi o Soba. Mas já agora, primeiro vamos ouvir o Cornélio. E posteriormente a Joyce. E depois você, pode ser? Ok. Obrigado parabenizar a todos os coordenadores e os irmãos aqui presentes. O nosso tema é muito pertinente. Ela permite o uso do nosso raciocínio para partilhar soluções. Acredito num pensamento que diz para novos problemas, novos pensadores. Mas o problema não está nos pensamentos, está na aplicação do pensamento que funciona para um contributo positivo. Desta feita, eu gostaria de partilhar com todos e também com os colegas do painel. Nós falamos muito dos desafios, mas não delimitamos os desafios presentes na sociedade que afetam a vida. E quando falamos dos desafios de ser jovem, a questão é desafio de ser jovem, né? Na sociedade atual. Então eu quero delimitar todo o meu pensamento aqui e nos poucos minutos que me foram concedidos. A sociedade atual, acredito que um dos desafios de ser jovem está no enquadramento ideológico dentro da sociedade. Porque sociedade, se é um conjunto de pessoas que residem em um determinado lugar,
com os mesmos objetivos, precisamos entender que o enquadramento na perspectiva ideológica, seja ela política ou religiosa, cultural ou humanista, está no enquadramento que permite o contributo positivo. É um dos desafios que nós temos. Agora, desafios ligados a pensamentos macroeconômicos, na questão da empregabilidade, na questão de espaço nas instituições sociais, acredito que são coisas que nós tenhamos a olhar dentro do nosso enquadramento político na participação das políticas públicas da nossa população. E eu acredito que a maior responsabilidade de ser jovem não está apenas no sentimento da falsa ideia que se deu de que jovem é a força motriz de uma sociedade. Por que eu digo que é uma falsa ideia? Porque jovens não são participantes de forma direta na alternância. São usados como mecanismo pela mentalidade de manipulação de muitos partidos. Então, o enquadramento é um dos desafios. O outro desafio que eu podia trazer aqui é na questão do uso do raciocínio do intelecto. Por quê? Porque quando nós manifestamos os nossos pensamentos, as nossas ideologias, as nossas convicções, nós não somos tolerantes na ideia de aceitar que o pensamento do outro vale, só difere da minha crença. E é nisso que nós não conseguimos ter uma similaridade para que em conjunto trabalhemos para o desenvolvimento da nossa sociedade atual. Dizendo que, e a fim do meu contributo, dizendo que é bom saber que uma sociedade não funciona de maneira igualitária. Ela funciona na diferença que permite a participação, que dá um contributo positivo para todos. Acredito que esses são os desafios, né, que eu vejo, que eu encaro na nossa sociedade atual e como jovens. Precisamos de tolerância, de enquadramento, seja político ou ideológico. Muito obrigado. Eu não sou. Como é que eu fico tolerante? A título de pergunta, se eu posso citar, a título de pergunta que eu vou dizer, e seria uma pergunta retórica, que tipo de sociedade ou tipo de jovem nós temos? Nós temos o tipo de jovem que decidimos ser, independentemente das diferenças. Acredito que todos nós, alguns de nosso desafio é a vida acadêmica, mas a vida acadêmica não se faz simplesmente nas instituições de ensino, faz em todo o campo que existe a possibilidade de investigação. Conhecimento não reside nas pessoas, reside em fontes de conhecimento. Podem ser livros, podem ser pinturas rupestres. Ok. Tá ficha, valeu. Ok, obrigada, meu Cornélio. Ok, ele deixou uma pergunta no ar: que tipo de sociedade nós somos. Devemos pensar em que ele perguntou e deu a resposta. Por favor, Joyce Zau. Boa tarde a todos, mais uma vez. Não, olha, lá o que é? Aqui como não dá para ficar, vai ficar mesmo de pé. Quando está ao lado do quando do Quando falava da poligamia, não muitas pessoas talvez defendem a poligamia no caso. Eu queria perguntar, será que não está na hora de vocês começarem a refletir ou a fazer uma análise comparativa do contexto da poligamia no passado e no contexto atual? Por exemplo, numa fase em que a maioritariamente famílias de monoparentais namoro e muita fuga paternidade, será que estão em condições de estarem a apoiar mesmo a poligamia? Será que ainda se aplicaria num contexto de tanta desigualdade como esta, de tanto em que vocês estão a abusar as mulheres, estão a fugir dos vossos filhos? Será que vocês ainda estão isso? Outra coisa que eu queria destacar, eu queria perguntar era a manobra como princípio da sua declaração falar sobre a promoção. Bem, a princípio eu não apoio a instituição que eu considero a promoção muito básica. Os homens pagam as mulheres a ser estudadas.
notamos que muitas delas para fazer aquilo se drogar, para não sentirem as dores e tudo muito mais. Mas eu vejo que nos discursos existe uma culpabilização da mulher neste ato. É como se fosse só a mulher que é responsável por isso. Na verdade, para isso existir, é necessário que tenha alguém que compre esses produtos. Então, eu queria perguntar, será que na verdade essa suposta normalização que as mulheres estão a fazer não é na verdade consequência da má governação? E a última questão que eu queria fazer é... Só a segunda. Também só a segunda pergunta. A segunda, resumindo e concluindo, será que essa suposta normalização não é, na verdade, consequência da má governação? E por que só se culpabiliza a mulher nesse caso? A outra questão é analisar as dinâmicas sociais. Como as juventude está convivendo, vocês mais ou menos imaginam a nossa juventude daqui a não, lá você não vai ficar de pé aqui para ficar. Como imagina o quê? A nossa juventude daqui a 20 anos. Ok, manda por favor. Boa tarde a todos. Fineza aqui é o meu nome e gostaria de saber quais são as técnicas ou os meios que nós, como jovens, devemos adotar para ajudar a desenvolver a nossa sociedade. Fineza? Sim, fineza. Adotar para ajudar a desenvolver a nossa sociedade. As técnicas. Vou começar pela pergunta da Fineza. Graças a todos que questionaram. Vou novamente renovar os votos de uma batalha. Estou a gostar de ver a sala, está bonita. Isso é muito bom. Jovens, sábios, em atividades. Quais as técnicas ou meios a adotar para ajudar, enfim, os jovens? Primeiro, a desenvolver, né, habilidades nos outros jovens ou consciência propriamente dita. É ajudar tanto a nível financeiro, psicológico. Ok. Sim, primeiro, para mim, qualquer técnica que exista, a parte de nos conhecermos, porque jovens, por sua vez, e isso nós podemos tirar exemplos em relacionamentos. Jovens namoram carentes de amor e querem conhecer ou entender outra pessoa quando não se conhecem ou não se entendem. Então você não consegue desenvolver técnicas que mudem a vida de outra pessoa se ainda não desenvolveu técnicas que mudam a tua vida por si só. Porque a mudança é de dentro para fora. Então, como você vai influenciar outros jovens se de modo singular você não se influencia? Eu não posso estar aqui a falar se eu não tenho um impacto pessoal, um impacto singular. Isso parte de onde? Da minha casa. A minha mãe, por sua vez, já vê-me como exemplo. Então, se a minha mãe, por exemplo, já me acha numa jovem capaz de mudar o seu seio, o seu meio familiar, onde já me dá autonomia de aconselhar até o meu irmão mais velho, eu começo a criar técnicas já, porque eu primeiro me conheci, eu primeiro descobri habilidades em mim, comecei por mim e só depois vou para outras pessoas. E depois dali você pode analisar o meio, como é que está o teu meio, quem são as pessoas que tu queres influenciar, qual é o teu público-alvo, e mediante isso cria estratégias que estejam ao teu alcance, porque eu posso falar aqui de muita coisa, mas se calhar não está ao teu alcance, a isso ainda no âmbito financeiro,
no âmbito psicológico. Eu, no âmbito psicológico, por exemplo, as técnicas que uso, os meios, é encaminhar. Pois conheço psicólogos que, por sua vez, dão consultas gratuitas, atendimentos gratuitos. E, desse modo, essa é a técnica que está ao meu alcance. Se eu já sei que tem um jovem próximo a mim com algum problema relativamente a isso, eu reencaminho essa técnica que me pertence, porque está ao meu alcance. Então tu vês o teu meio, como funciona, quem é o público-alvo que tu queres alcançar e cria os métodos mais viáveis que tu achas correto. Mas antes disso, é reconhecer quem tu és, que tipo de jovem você é e como isso terá impacto fora daquilo que és tu de modo singular. Partindo da tua casa, do teu bairro, será que estás à altura de mudar só o teu ciclo de amigos? Você consegue consciencializar 2, 3, 5 dos teus amigos? Então isso parte relativamente dali. Partindo para outra questão, a normalização da prostituição não é consequência da má governação? Eu vou dizer que sim, em parte. Porque eu não sou prostituta, mas eu faço parte da mesma governação. Então o problema é qual? É a governação em si. Vou dizer que alguém falou da família, não lembro quem, que é um meio muito importante, um meio bastante necessário para o processo de construção da consciência do indivíduo. Eu, por exemplo, já venho de uma família que traz-me a ideia de como é ser uma jovem consciente. A minha mãe, por exemplo, ela não sai da casa de banho sem 2 toalhas, porque ela tem de cobrir essa parte, tem de cobrir os ombros. Ela já passa para mim que ser uma jovem sensata é primeiro valorizar a si, o seu corpo, primeiro. E só depois vem as outras questões. E a questão da má governação vem relativamente à educação. Que tipo de educação temos? Nós, depois da família, posteriormente temos a escola ou a sociedade em si, a igreja, que às vezes não é muito útil, mas está ali presente. Qual é a educação que nós temos? Nós não temos muitas jovens conscientes ou muitos jovens. Eu prefiro me firmar no lado feminino, primeiro por eu ser mulher, segundo por ser o lado que mais aprecio. E as mulheres às vezes expõem-se mais, né, com dicas como meu corpo, minhas regras, empoderamento e por aí fora. Daí eu apreciar mais. Logo, a educação em si não favorece uma mentalidade muito mais abrangente, muito mais consciente. A mulher hoje pensa, por exemplo, eu estava a conversar com uma colega de trabalho e ela dizia que não é importante saber onde é que o namorado dela trabalha, porque o importante é que ele transfira o dinheiro, é que ele tenha condições para lhe sustentar. Se rouba, se é traficante, isso não é relevante. Então, a curiosidade que surgiu é saber primeiro de que família ela vem, de que base estrutural, familiar ela vem, porque as primeiras coisas que eu tive de consciência para entender que não preciso me identificar com a prostituição é em casa, começando pela minha mãe. Afrodite, o que a Josi, na verdade, queria saber é o porquê que tem de culpar sempre as mulheres a recorrerem a essas práticas. Ou seja, eu penso, particularmente, que quem leva e quem transforma uma mulher a ser prostituta é o homem. Por quê? Porque no mercado de trabalho, sem o comprador, não há vendedora. Então, por que as mídias têm de passar a ideia de que as mulheres são a culpada de se prostituir? E não são? As mulheres precisam ter consciência só. Às vezes, mulheres são jovens, por exemplo. Se formos a falar. Que vão lá para. Não, por isso é que eu falo. Tem que pensar na base também. Sim, porque por isso é que surge a questão, por que eu não sou prostituta? Sim, É uma exceção para Nossos governantes, por exemplo, sim, em massa.
A miúda pode dizer não, Deus é subsente. Depende da educação, é educação. Ok, vamos dar sequência à outra pergunta. Vamos dar sequência à outra pergunta. Ainda temos a pergunta da Joyce para o Gaspar. Por favor, Gaspar. Vamos ouvir, companheiros. Bem, eu vou na questão que ela diz se isso não é aceitável. Eu acho que as pessoas são livres. As pessoas são livres. Aquilo parte por um contrário. Independentemente da mulher. A mulher se dizer que não quero ser a tua segunda, deve ser. Sim. Agora, se ela quiser ser, então que seja. E eu acho, parece ridículo, mas vou ter que falar isso. Eu acho que se todos nós sermos fiéis a uma única mulher, vai ter mulher a sobrar. Vai, não dá. Nós temos ouvido esse discurso, não tem mais outra. Não tem. Mas é assim. Mas aquilo parte de um pré-acordo entre vários. Agora, essa da fuga paternidade é diferente da bigamia. Por quê? Porque quando a bigamia passa exatamente quando eu assumo as duas. Ou simplesmente, como temos visto, né? Nessa casa olha, mas ele não deixa de dar a sua aceitação ou o compromisso nessas coisas que ele criou. Ele honra com suas coisas. Quando alguém já é fuga da paternidade, eu acho que aquele é só simplesmente um mulherengo, mais nada. Sim, nessa questão da poligamia, as meninas gostam muito de reclamar sobre a questão da poligamia. Sim, as mulheres gostam muito de ir na defesa. Por exemplo, se nós vemos a história da rainha, a mulher era poliana, mas você nunca discutiu nessa base. Deixam por que os rapazes vão sempre tocando nessa questão? Porque a rainha tem uma base, não deixa para não Agora, vamos ouvir, por favor. Mas aqui eu posso dizer. Mas o homem nunca tem uma bola. Aí não vamos fazer Por favor, olha, no contexto atual, a poligamia já não se faz tanto, já não funciona porque muitos homens estão a praticar promiscuidade e a fuga paternidade. Eles não estão a conhecer a sua primeira mulher que existe. Sim, não, por esse motivo não estão a praticar poligamia. Mas eles dizem, eu não, a África é polígamo e nós temos de exercer esse poder porque vem de muito tempo. Mas vamos continuar com o nosso debate porque eu sei que o tema aqui é os desafios atuais dos jovens. Os desafios atuais dos jovens. E por outra, a Afrodite falou sobre a prostituição, sobre a depressão, sobre a pressão social e emocional e falou também sobre o alcoolismo, mas não mencionaram quais são os maiores desafios da sociedade, como o feticismo, que tem muitos casos, tem muitos jovens que estão a usar a prática de feitiçaria. Temos também a educação social, já falamos também, né? Temos também a fome, não se falou, o desemprego, a má governação, quase que não estamos a falar desses desafios que nós atendemos realmente nós... O desemprego. O Adilson, houve um momento que nós estávamos a falar e fomos variando vários pontos. Claro que isso é normal num debate. Eu acho que tudo começa na mente. O grande problema que a juventude tem é a falta de preparação da nossa mente. A partir do momento que nós tivemos uma mente mais sã, uma mente mais informada, nós vamos a um ponto que a Joyce perguntou como imaginamos a juventude daqui a 10 ou 20 anos. Eu imagino uma sociedade muito mais ativa.
É só olharmos para os últimos 10 ou 15 anos, né? Nós não tínhamos uma organização, completou agora 20 anos, a terceira divisão, nós não tínhamos uma organização, como por exemplo a Universidade de Ipa, que tem 11 anos. Eu estou a falar, desculpa, estou a tirar os partidos políticos, que já vêm conosco há muito tempo. Mas nós, de um tempo para cá, há uma série de. Agora tem a organização de estudantes, não sei o quê. Há uma série de jovens que juntam-se e organizam-se para debater pontos acessos. Isso não era uma realidade. Antigamente era Unidas, juntam-se, portanto, jovens, vamos a Unidas. Juntam-se os jovens, vamos ao PRS. Era muito na base política. Mas hoje a sociedade civil tem mais expressão. Hoje temos a placa, há uma série de jovens que hoje juntam-se para informar ou trabalhar a mente humana. Eu acho que é isso que deve se fazer. Depois, com base nisso, a questão do desemprego, a questão do fetichismo. Há coisas que acontecem. Nós falamos aqui da prostituição. E essa é uma coisa muito boa. E quando eu falo da prostituição, posso dizer também da corrupção. São coisas que só acontecem por envolvência de dois elementos inicialmente. Eu se parar no polícia e falar, está aqui dinheiro, você falar, não, você vai para a cadeia, isso não vai existir. Né? É o mesmo que acontece. Se a mina vir, moço, eu, por exemplo, normalmente quando saio do escritório para casa, eu passo muitas prostitutas. E eu posso dizer aqui agora, as pessoas irem lá falar com algumas delas, no sentido de mudarem, né? Mas eu não paro lá. Eu não paro, eu vejo para elas estão ali a trabalhar, mas eu não paro lá. E as pessoas que falam com 2 mil kwanza, se eu antes de chegar em casa eu posso fazer sexo aí, mas eu não paro lá. Isso pode existir. Não podemos dizer, não, ela é que tem que ter consciência. O homem também. Eu tenho que pensar, mas por que ela está aqui? Vai ser um perigo. E depois há preços até que, tipo, sem preservativo, tu pagas mais. Não precisa existe essa coisa. A questão é trabalharmos a mente. A partir do momento que nós trabalhamos a nossa mente, existe muita coisa que vamos poder conotar. Queria só acrescentar muito não, é fundamental. Por favor, senhor. O senhor está lá para quem não falou aí. Eu primeiro gostaria de saudar exclusivamente a mesa. Estamos falando muito, se não tiver alguma coisa. Eu sou colega do Adilson, sou do Bloco Democrático. E gostaria de primeiro dirigir a minha crítica à senhora moderadora, porque estabelecemos uma ordem, eu era o terceiro na ordem, e a senhora não cumpriu. Depois, gostaria de agradecer todas as contribuições, de uma maneira particular aqui do companheiro, que fez um resumo, né? E dizer 2 coisinhas. Primeiro, fazer uma sugestão. Dado o debate está muito rico, se calhar a mesa podia agendar uma continuação do debate, se calhar dividir por áreas, né? Eu vi os 3 companheiros aí, o Gaspar, o Milton e a senhora, tem uma certa inclinação, se calhar podíamos juntar para um tema. O Adilson e o companheiro do estaticista estão um pouco mais para o outro lado, se calhar juntarmos e continuarmos no outro dia. E sugerir também que, doravante, para os temas, não colocassem muitas pessoas, 1 ou 2 oradores, para perceber que o debate também fosse aqui. As pessoas colocaram a mão no ar, baixaram, porque ficaram ultrapassados. E depois dizer mais 2 coisinhas. A primeira é relativamente aos partidos políticos. Eu sou um pouco mais velhinho aqui em relação à questão aqui, e acompanho cada história, também outra parte não acompanhei, né? Estou aqui para aprender. Então, mais dizer o seguinte, em relação aos partidos políticos, é bom dizer, eu não sou muito de redes sociais. Muitos que estão aqui nas associações, civil, quando muitos ativistas não foram eleitos nas listas da UNITA, reclamaram entre eles uma guerra. Os partidos, não sei o quê. Os partidos têm objetivos, têm estatutos e um conjunto de regras que nem sempre é conhecido com a sociedade civil. O papel da civil é outro, o partido é outro. Né? O partido tem que cidade, não pode ser partido regional, etc. A associação vão ter um espaço mais baixo. Tem um espaço mais baixo. Então, é também importante aprendermos a ouvir os outros. Porque os debates mesmo, eu fui, essa semana intervi
Facebook a criticar o Ismael.